Olá, boa noite a todas. Bem-vindas ao primeiro evento da Astraia sobre carreiras jurídicas internacionais. O meu nome é Leonor e eu sou uma das fundadoras da Astraia. Gostava só de vos roubar uns segundos antes de começarmos para apresentar as demais fundadoras, a Aida, a Beatriz, a Gabriela, a Madalena e a Rafaela. Como agora não temos tempo para as apresentar propriamente, fica pelo menos a indicação. Hoje vamos ter duas intervenções muito interessantes que vão de certeza suscitar-vos muitas perguntas. Pedia-vos só que as fossem escrevendo no chat e no final vão ser respondidas. Antes de passar a palavra, queria apenas deixar-vos umas noções sobre o que para nós é o projeto Astraia. O principal objetivo do projeto é criar uma comunidade de juristas que se apoiem entre si e que contribuem para que o direito e as profissões jurídicas se tornem mais inclusivos, interdisciplinares e acessíveis. A Astraia tem 3 campos de ação, nos quais pretende ser particularmente eficaz. O primeiro diz respeito à desmistificação das profissões jurídicas. Neste campo, pretendemos partilhar informação sobre certas profissões jurídicas menos discutidas ou menos representadas. Portanto, além da advocacia e magistratura. Queremos também discutir o acesso e a manutenção de carreiras jurídicas internacionais. O segundo campo de atuação diz respeito à contribuição para o ensino e prática do direito menos formalista, mais interdisciplinar, europeísta e globalista. E, por fim, o terceiro campo diz respeito à promoção do papel da mulher no mundo do direito. Feita esta breve introdução, passo agora a palavra à Beatriz, que vai moderar as intervenções de hoje. Obrigada, Leonor, pela apresentação. Eu gostaria só também de fazer um bocadinho de housekeeping muito rápido, para começar a avisar-vos que nós estamos a gravar esta sessão, porque gostaríamos depois de publicar no nosso site. Portanto, se não se sentirem confortáveis com isso, por favor avisem-nos, se quiserem que nós escondamos o vosso nome ou algo do género, avisem-nos, porque o nosso plano é de facto gravar e depois publicar o evento no nosso site. E também as perguntas que tenham vão colocando no chat, que nós vamos prestando atenção às perguntas e depois colocamos às oradoras diretamente. E idealmente no final, se tivermos tempo, também podemos abrir fazer espaço para que outras pessoas coloquem perguntas mesmo oralmente, mas idealmente vão colocando no chat para garantirmos que todas as perguntas estão respondidas. Mais uma vez, bem-vindas ao nosso primeiro evento. Isto é muito entusiasmante, estar aqui com tanta gente. Nós não estávamos à espera de ver tanta participação e estamos mesmo muito, muito felizes com isso. O prova não só a importância do tema, como a importância da Astraia em si. Este tema de hoje, sobre carreiras jurídicas internacionais, encaixa numa das nossas bandeiras, como explicou a Leonor, que uma das nossas bandeiras é um bocadinho desmistificar os diferentes percursos jurídicos, ou seja, provar que de facto é possível prosseguir percursos diferentes dos ditos tradicionais, e é nesse âmbito que nós decidimos organizar este evento, falar sobre um bocadinho sobre experiências nas quais nós saímos um bocadinho da nossa zona de conforto e mostrar que isso de facto é possível. Nós sentimos que ainda existe um bocadinho esta ideia de que o direito é muito doméstico. Por exemplo, não sei quantas de vocês aqui é que fizeram Erasmus, mas quando eu fiz Erasmus ainda me lembro de me terem dito que os bons alunos não fazem Erasmus, como se ir para o estrangeiro fosse uma experiência negativa e não positiva, que nos enriquece. E é por isso que é muito interessante termos este evento e conversarmos com as nossas duas convidadas, que eu vou passar já a apresentar. Portanto, uma delas é a Rita. A Rita estudou na Católica de Lisboa, onde depois também deu algumas aulas. Olá, Rita. E eu tenho a dizer, antes de apresentar só o percurso profissional, eu tenho a dizer, eu já conheço a Rita desde a escola, ela está uns anos acima de mim e é uma pessoa que eu desde, não sei, os 11 ou 12 anos que admiro à distância. Fico muito feliz de a ter aqui connosco neste evento. É uma pessoa muitíssimo interessante, para além do direito, também é instrutora de yoga, mas pronto, isso fica para outra altura. Para o próximo evento. Fica para o próximo evento.
Mas sim, portanto a Rita fez o curso na Católica, depois da Católica ela decidiu fazer o LLM em Harvard, acabou por fazer a Ordem de Nova York e ficou a trabalhar como advogada em Nova York, num grande escritório de advogados que é Clearly, Gottlieb and Hamilton, and qualquer coisa é um nome longo. E enfim, depois a Rita vai-nos explicar mais do seu percurso. Quanto à Vera, olá Vera, bem-vinda e obrigada por estares aqui connosco. A Vera vem do Porto, ela estudou na Universidade do Porto, depois fez um mestrado em Direito Criminal na Universidade Católica do Porto. Ao mesmo tempo, enquanto estudava, a Vera fez um feito que eu acho que muitas de nós sabem que é incrivelmente difícil, porque ela estudou e trabalhou ao mesmo tempo, porque ela trabalhou na Peugeot enquanto estudava Direito, na área financeira, que ela já me disse que não foi provavelmente a experiência preferida dela, mas que foi necessária para conseguir completar o curso, portanto isso é muito louvável. E depois de algumas experiências em Portugal, ela acabou por decidir ir para o Parlamento Europeu, lançar-se para um estágio no Parlamento Europeu, e depois do Parlamento Europeu foi então para a Comissão Europeia, onde ela agora trabalha como Contract Agent. Portanto, para não me alongar mais, Rita e Vera, bem-vindas novamente e eu vou-vos lançar a primeira pergunta, que é aquela que nos traz aqui hoje, que é basicamente porquê que vocês decidiram ir para fora? E se calhar eu começo pela Rita desta vez. Boa. Olá a todas e obrigada à Astraia, obrigada Bia, e de facto são muitos anos de Bia, mas não são muitos anos da Astraia, infelizmente, porque de facto acho que este tipo de iniciativas, como se vê na adesão, fazem muito sentido e começando um bocadinho por uma palavra que eu acho que é fundamental, que a Leonor usou, a Bia usou, que é a palavra desmistificar. Eu, quando fui para fora, sem dúvida que sentia mística e ainda espero que hoje esteja melhor, e acho que a ideia da Astraia, destas conversas e de um apoio da comunidade, principalmente feminina, não é? Neste sentido, é para desmistificar não só a ida para fora e o direito e a internacionalização do direito e como ele existe, mas também o papel da mulher nisso tudo, porque eu lembro-me quando eu fui, conhecia bastantes homens fora, mas não tantas mulheres, e principalmente no direito, acho que não conhecia mesmo nenhuma. Então, eu acho que algumas de nós aqui, nós provavelmente andámos todas em faculdades diferentes e tivemos percursos diferentes. Eu achei que no meu percurso a Católica teve um pendor muito relevante, porque a Católica, mesmo assim, quando eu estudei, que já leva uns anos, tinha interesse em internacionalização e foi parte da razão pela qual eu escolhi a Católica como escola. E eu tive acesso a alguns professores, a algumas pessoas com ideias abertas sobre ir para fora. E, de facto, it takes two to tango, não é? Portanto, obviamente que eu tive que demonstrar este interesse para ter a receptividade, mas tive uma primeira empatia, sem dúvida, em Portugal, sobre ir para fora. Era um caminho pouco desbravado antes, a ida para os Estados Unidos, eu também conhecia muito pouco, e acho que, em parte, podemos depois no Q&A ou quando seja falar um bocadinho sobre isso acho que a Europa, mesmo assim, por via do programa Erasmus, ainda que tenha a reputação de festa e não de estudo, mesmo assim, alguma exposição, sabia-se muito pouco, diziam-me sempre que era complicado, eu era nova, eu fui com 20 e pouco, é muito pouco comum fazer, de facto, LLMs nessa faixa etária nos Estados Unidos, mas eu sentia dentro de mim, e acho que se calhar algumas de vocês sentem também isso, se não todas, uma necessidade e uma curiosidade muito grande em desbravar o mundo. Sentia que o meu papel podia ir além daquilo que era Portugal, daquilo que era o horizonte circunscrito, e não necessariamente criticamente, ou seja, eu simplesmente achei que eu ia ficar uma advogada e uma pessoa mais completa tendo tido uma experiência fora. Eu, como não fui na fase de trabalhar, sinceramente, nem tinha uma questão financeira nessa fase. Eu nunca tinha ganho dinheiro, também não tinha pais que me pudessem ajudar a pagar fora, mas não olhei para salários, não olhei para mercado de trabalho, zero. Eu olhei mesmo, eu quero challenge, eu quero descobrir, eu quero desbravar. E os Estados Unidos aparecem com uma premissa muito interessante, porque objetivamente eu sentia que já tinha tido exposição ao mercado europeu intelectualmente falando, os nossos códigos são muito baseados
no ordenamento jurídico alemão. Dentro da Católica tive algumas aulas com outra exposição jurídica europeia, e portanto para mim era Ásia ou Estados Unidos. Eu até fiz candidaturas em paralelo, Hong Kong, Singapura e Estados Unidos. Os meus professores e os meus recomendadores não queriam acreditar que eu queria viver na Ásia, mas lá está, eu queria era sair e sei lá, me envolver numa loucura cultural. Aconteceu no meu trajeto, com muita sorte, o facto de eu ter conseguido apoio financeiro de escolas americanas, nomeadamente Harvard, onde acabei por fazer o mestrado, e depois estás na situação em que, certo, entraste em Hong Kong, entraste em Singapura, mas tens uma bolsa de Harvard, não é? Não podes dizer que não quando recebes uma bolsa de Harvard. E eu fui, sinceramente, na altura não fui muito impressionada, não sabia o que me esperava, sabia que era bom, tinha lido, tinha visto o curriculum, mas não sabia o que me esperava, e eu e a Bia até temos falado bastante sobre isso em paralelo. Foi uma descoberta cultural super interessante. Eu ainda estou no ordenamento jurídico americano, não me livrei, não me consigo livrar. Já tentei várias vezes, mas é de facto fascinante em várias maneiras. Eu comecei a minha carreira num escritório americano que fazia muito direito doméstico, avancei para a Cleary, que é um escritório muito internacional, onde eu hoje estou em São Paulo a acabar uma rotação em que vim para aqui por questões de um projeto interessante, tanto de corrupção e de coisas que mexem, e ver esse lado a mexer. Portanto, é hoje onde eu estou, foi o que me levou, e quero muito ouvir o que a Vera tem a dizer. Obrigada, Rita. E acho ótimo teres colocado a perspectiva do tu querias era desbravar de facto, ir à aventura e sair de Portugal, e era-te um bocadinho indiferente na altura ir para Singapura ou para os Estados Unidos, porque eu penso que a Vera tem um percurso um bocadinho diferente, não foi? Ou seja, tu não quiseste sempre ir para fora, não era necessariamente um sonho que te movia antes de teres ido. Não, o meu percurso é completamente diferente do da Rita. Eu lembro que estava na universidade e pensei, não vou para fora, nunca considerei isso. E depois, quando lá estava na Peugeot, e apercebi-me que não era bem aquilo que eu queria fazer, não queria enveredar nesta carreira, não queria seguir a área financeira. Então comecei a ver as oportunidades que eu tinha no mercado português, no mercado de trabalho português, e apercebi-me que não me identificava minimamente com o que estava disponível. Então lá decidi alargar um bocadinho o meu raio de atuação e deparei-me com os estágios nas instituições, e já na Peugeot, apesar de não ser algo que eu me identifique naquilo que eu estava a fazer, me percebi que não gostava muito daquela área, apercebi-me que no contexto, era um contexto um bocadinho internacional também, estávamos sempre em contacto com várias filiais da Peugeot e com outras pessoas de outros países, então gostei muito desse ambiente, e de calhar despertou em mim aquela ideia, se calhar ir para fora também pode ser algo interessante. E lá surgiu a oportunidade de começar como estagiária no Parlamento Europeu. Foi um bocado inesperado. Quando eu disse aos meus amigos, eles não estou a acreditar, eu quero sair. E lá fui. Acabou por ser uma experiência bastante enriquecedora, porque de facto surpreendi-me bastante, porque sempre tive aquela ideia de que não, vou começar a minha carreira em Portugal, vou ficar em Portugal, e depois, agora que estou aqui, não me imagino a voltar, pelo menos tão cedo. E para já estou a gostar muito, agora estou na comissão e não me imagino também a mudar, até gostaria de movimentar um bocadinho mais, mas é uma experiência completamente diferente da Rita, e até é engraçado como as coisas acabam por funcionar. Obrigadíssima, Vera. E eu sei que vocês já explicaram mais ou menos isto, mas se calhar pedia-vos para mais concretamente explicarem quais é que foram ou seja, por um lado, quais é que são os desafios que vocês sentem que encontraram por terem saído de Portugal, mas ao mesmo tempo quais é que são as oportunidades que vocês, se calhar, se tivessem ficado em Portugal, não teriam acesso. E se calhar agora podemos começar pela Vera. Os meus desafios, o principal desafio, para além dos entraves todos emocionais, tal como eu disse, eu estava muito, muito ligada a Portugal e sempre quis ficar em Portugal, não me imaginava a sair, mas os entraves foram sobretudo quando eu decidi, ok, quero ir para fora,
por onde é que eu hei de começar. Não fazia ideia por onde é que havia de começar. Tinha acesso a algumas informações posso começar pelo estágio, nas instituições parece uma boa oportunidade, mas não sabia que utensílios utilizar e como concretizar este objetivo. Acho que este foi principalmente o meu entrave, e também não ter feedback, porque não conhecia ninguém que tinha começado ou que se tinha atirado para este tipo de estágios. Eu estava numa posição confortável e precisava do facto de ter um feedback, se calhar ajudava-me a ter uma maior segurança e saber qual seria o próximo move a ter na carreira. Acho que foi esse. Quanto às oportunidades da carreira internacional, eu vejo bastantes vantagens. Acho que o leque de oferta é enorme. Não só porque nós podemos orientar a nossa carreira a qualquer momento. Comparativamente ao mercado de trabalho nacional português, acho que ainda existe muito as ditas carreiras convencionais, por isso não temos muita margem de manobra. Já numa carreira internacional nós temos um leque variado que, pelo menos eu tenho esta ideia no âmbito das instituições. Sempre que nós quisermos, a mobilidade é bastante acessível, por isso podemos mudar a todos os 3 anos, e o que acaba por ser desafiante e motivante ao mesmo tempo. E para mim são essas as principais vantagens. Obrigada. Rita? Bom, olha, eu acho que concordo com a Vera em muita coisa, mas em termos de entraves, obviamente, como eu disse há pouco, e a Vera, acho que nisso, olha, agora os nossos caminhos convergem, é um path not taken, e portanto tu tens que encontrar o teu caminho, tu tens que sair da tua zona de conforto, querer muito, ir à procura, encontrar financiamentos. Isto não é fácil. Claro que hoje em dia tens a informação e a tecnologia a teu favor e, portanto, ainda que não haja muitas astraias ou nenhuma astraia em Portugal, mas assim mesmo a nível internacional não há tanto. Há mais fóruns. Eu lembro-me que havia um fórum de LLM que eu pesquisava e consegues mais. Agora, não sabes o que estás a fazer, não fazes ideia do que estás a meter, estás mesmo a ir a desbravar, que no fundo era o que eu queria, mas tem os seus riscos. O que eu acho que me trouxe, e acho que em termos até pensando na carreira em Portugal, e de novo, eu não acho que nem tenho uma perspectiva crítica, porque não sei, nunca trabalhei, tenho noção daquilo que faz, os meus colegas de curso, os meus amigos, etc. Mas o que eu acho que é fundamental perceber na carreira internacional é que existe oportunidade. Não sei se há mais, se há menos, porque acho que há muita competitividade também e, portanto, tens que pensar que é um mercado que dominas muito, de uma maneira muito diferente, principalmente ao nível das instituições. A Vera sabe isso melhor que eu, mas há muitas nacionalidades, também há outros critérios que não são só a tua faculdade. As pessoas não conhecem a tua faculdade de base, não é? Tu, quando apareces numa entrevista de trabalho, tudo bem que tens 9 meses de uma faculdade fora, mas não há nada no teu currículo, além daqueles 9 meses, que as pessoas consigam relate. Portanto, ao mesmo tempo, é um trajeto que tem muitas oportunidades, mas que também, eu acho, requer requer um esforço, não é um esforço, mas requer de facto um endurance de querer muito aquilo, talvez um bocadinho mais do que em Portugal. Em Portugal, tu tens menos diversidade, mas mais naturalmente vais encontrar um trabalho dentro da ótica daquilo que os teus pares estão a fazer e as coisas fluem mais. Portanto, nesse sentido, acho que é uma experiência muito diferente. Em termos, o que eu acho que também é interessante viver e experimentar, principalmente do ponto de vista dos Estados Unidos, é a questão cultural, não é? Acho que rapidamente tu chegas a um país em que percebes que não é o teu e que as pessoas às vezes até podem... Tu percebes imediatamente qual é que é o teu link cultural, e é engraçado, eu acho que no meu historial dos Estados Unidos fiquei muito mais próxima de latinos, por exemplo, porque... eu acho que não conhecia nenhum peruano, mexicano até sair, e hoje tenho um grupo de amigos muito forte de latinos, porque tu procuras aquilo que tens em comum com as pessoas e redescobres-te no processo. Independentemente da parte técnica, que existe e é espetacular e tudo mais, tu vês uma parte tua
nova, diferente. Falas línguas diferentes, de repente começas a mandar assim um espanhol, um italiano, e tens que te redescobrir e tens que te imaginar, estou a ver a Vera a rir, que tenho passado pelo mesmo, mas tens que de facto fazer o teu caminho, e isso eu acho que é super enriquecedor e não determina, e podemos falar sobre isso um bocadinho, time permitting, como é que é tentar voltar a Portugal ou não, porque eu acho que se eu estivesse do lado do nosso público, é uma questão que se põe, não é? Tu sais e tal qual o Erasmus, os bons alunos não fazem Erasmus, também há um bocadinho esta ideia, bom, tu sais do ordenamento jurídico português e és um outsider, e como é que tu voltas a entrar se assim for o caso? E sendo ou não o caso, e sendo ou não mais difícil voltar a entrar, eu acho que hoje sou uma pessoa muito melhor, muito mais esclarecida, feliz sobre a minha identidade e com quem eu falo recomendo imenso o meu caminho e que só quero mesmo que haja mais pessoas com o meu caminho. Portanto, acho que no todo é super enriquecedor e acho que se vê isso também na Vera. A Vera começa a falar da experiência e sorri. E isso acho que é super giro, é super interessante e estamos aqui mesmo, e vocês principalmente estão aqui para criar uma plataforma para mais pessoas terem acesso a este caminho. Exato. Obrigadíssima, Rita e Vera. E essa última nota da Rita encaixa perfeitamente na minha próxima pergunta, porque também encaixa na razão de ser da nossa plataforma, que é, tudo bem, vocês foram para fora, tiveram esta experiência, no geral foi positiva, pelo que eu ouço, do que vocês estão a dizer, mas será que o facto de vocês, e eu acho que vocês já tocaram um bocadinho nisso, mas o facto de vocês serem mulheres e jovens influenciou o vosso percurso de alguma forma? E não sei, se calhar começamos agora pela Rita outra vez. Então, eu acho que sim, não é? Porque é um bocadinho subconsciente, talvez. Na fase universitária, tu acho que reparas menos esse tipo de coisas, porque estás numa fase um bocadinho mais igualitária, em que toda a gente faz as candidaturas ao mesmo tempo e etc. Mas, invariavelmente, eu não sei se a Vera sentiu isso, e Vera, I welcome your thoughts, mas segurança para mim foi logo um tópico, porque tu és de repente uma mulher sozinha no mundo e a mulher vive sozinha de repente, não é? Não tem, e tu estás habituada àquela ideia de que se um homem te tenta roubar, um homem responde, a mulher é frágil e portanto tu vais com um mindset muito, muito específico. Eu ao mesmo tempo, quando eu dizia que me redescobri e autodescobri, eu acho que também me autodescobri e redescobri como mulher. Ter percebido que como mulher conseguia de facto fazer tudo isto e passar por todas as etapas sozinha, ter conhecido mulheres também na mesma situação, ter tido chefes mulheres foi algo que foi muito importante no meu percurso, mas sem dúvida sinto-me muito mulher onde estou e sinto-me muito aware do que é ser mulher onde estou. Que eu acho que é uma experiência interessante. Não sei se estivesse em Portugal, como não tenho o paralelo, não consigo ter percepção. Trabalho com muitas mulheres da minha idade, ou um bocadinho mais velhas em regra, mas que fazem o que eu faço. Surgem as palavras da família, dos filhos, mas estás longe, mas ainda não tens filhos, mas como é que é? Mas ao mesmo tempo tu descobres-te nessa realidade e dizes, não, agora a minha escolha é outra e até podia ter filhos. Não, eu ter feito esta escolha em nada determina que eu não pudesse ter também uma vida familiar. Mas tu sentes muito mais esse tipo de perguntas, principalmente chegas a um determinado tipo de fase da tua carreira em que as pessoas, então, não está na hora de voltar, e tens que dizer, não está, ou está, é contigo, mas és livre da tua decisão como mulher. E claro, há sempre chefes machistas, há pessoas machistas, e isso acho que em Portugal também há, se calhar pode não se falar muito sobre isso, mas há. Mas no fim do dia, claro que sentes, e sentes na carreira jurídica, e a carreira jurídica eu acho que ainda é muito pautada por certos ideais e certos valores que levam a mulher a ter um determinado tipo de papel. Sinto a mudança, e principalmente nos Estados Unidos sinto muita mudança, sinto muita conversa, sinto diversity in and out, mas quero mais, claro, e acho que todas queremos mais, porque senão não estaríamos aqui. Vera, o que é que tens a dizer? Olha, concordo perfeitamente com aquilo que disseste, mas por outro lado tenho uma experiência diferente. Acho que sem dúvida o facto de ser jovem e mulher pode ter influenciado também o meu percurso.
também tive uma certa experiência a nível também de recrutamento. Não sei se já tiveste essa experiência, Rita, mas, por exemplo, o facto de eu ser jovem e mulher, num certo ponto até reverteu a meu favor, comportou-se a meu favor, porque tive várias questões do género, se estou facilmente disponível, porque não tenho uma família, propriamente uma família estabelecida, vem com uma oportunidade de movimentar e estar disponível mais facilmente do que certos colegas, o que acaba por ser um fator de distinção comparativamente a outras pessoas. Mas tanto tive a minha experiência em Portugal e a minha experiência aqui a nível das instituições, o facto de ser mulher e estou rodeada mais de mulheres do que homens atualmente, vejo essa disparidade entre Portugal e o que estou a viver, o que vejo agora nas instituições. Eu estou numa unidade em que nós somos 23 e 18 são mulheres, chefe, posições de chefia são todas mulheres, e o apoio que nós temos é um bocadinho diferente, enquanto que em Portugal a realidade é um bocadinho diferente. Acho que a questão da gender equality aqui é uma questão que tem um impacto maior e não se vê isso tanto em Portugal, sobretudo a nível nas empresas. Acho que ainda não existe muito essa awareness. Aqui nas instituições é completamente o oposto. Mas sim, mesmo até no nível do meu grupo de amigas, o facto de nos rodearmos e de pessoas que nos apoiam e também nota-se este ambiente é completamente diferente daquilo que eu vivi em Portugal. E pronto, acho que temos mais ou menos, nosso percurso é um bocadinho diferente, mas ao mesmo tempo as experiências são as mesmas. Super, e Vera, só para responder ao que tu disseste, acho que sim, no início, principalmente porque nos Estados Unidos as pessoas que estavam, ou seja, nós fazemos Law School Law, não é? Nós saímos do liceu e vamos lá para a faculdade de Direito. Nos Estados Unidos eles fazem primeiro college e depois Law School, então invariavelmente as pessoas que estavam ao meu nível no mercado de trabalho e tudo mais eram um bocadinho mais velhas e tinham outro tipo de idade e, portanto, de outros compromissos familiares. Eu acho que isso jogou a meu favor. Ao mesmo tempo, e não querendo steer the pot too much nos temas mais ligados ao feminismo e tudo, eu acho que também se coloca um bocadinho a questão de, a certa altura também tu sentes essa discriminação, ou seja, eu trabalho, não é? Eu trabalhar horas muito longas e largas e acho que se calhar é mais fácil alguém na minha equipe que tem filhos dizer: olha, não vou estar disponível para o colo porque tenho que ir buscar os filhos ao colégio ou porque o meu marido X, Y e Z. E no meu caso, eu acabo por não ter plataforma para dizer... Eu não tenho um motivo pessoal, certo? E, portanto, nesse sentido, e até é um tema que eu tenho conversado com alguns colegas dentro do escritório e não só, é de que maneira é que nós também não ficamos mais limitadas por não estarmos nesta fase da vida. E eu acho que isso, se eu sinto aqui... seja Brasil, seja Estados Unidos, sentes tu na comissão, deduzo que em Portugal seja muito similar, em que de facto mulheres que são mais independentes e solteiras e fazem o seu caminho, também sentem esse efeito, em termos de overburden profissional, porque tu não tens motivo para sair mais cedo. Também não sei se tiveste aquela experiência também do revés da medalha, por exemplo, o facto de eu ser nova e já tive situações assim, umas peripécias em eventos dentro das instituições, presumiam sempre que eu era uma estagiária, estava numa visita de estudo, então quando tentava uma abordagem, pedir alguma coisa, mas não estou bem a perceber, também já tive essa reação de como sou nova, então um bocadinho subestimada. Super, super. E acho que nos Estados Unidos, mesmo assim, nós já falámos sobre isso um bocadinho em preparação para o dia de hoje, há menos foco na idade. As pessoas, por exemplo, o Europass, que acho que ainda é o currículo europeu que se usa formalmente, tens data de nascimento, tens fotografia. Nos Estados Unidos isso já não existe. Não tens data de nascimento nem fotografia. Portanto, as pessoas tentam mesmo walk away daquilo que é a tua idade e olhar para a tua experiência. Eu acho que isso para mim foi ótimo, e foi ótimo também perceber essa realidade e pensar, porque imagina, estava na Europa, fazia o que me diziam, cheguei lá, fiz um currículo diferente e depois olhei e pensei, que engraçado, porque é que será que se faz esta distinção? E não foi sempre assim,
foi um avanço dentro do meio, mas sem dúvida senti e sinto, e acho que isso é engraçado, porque tocando no ponto de ser mulher, é um bocadinho transversal às áreas. Eu tenho uma irmã que é médica e que muitas vezes já é especialista, cirurgiã, e ela chega-se ao pé dos doentes e eles dizem: senhora enfermeira, onde é que está o doutor? Porque também não a conseguem identificar como uma figura de autoridade, cirurgiã, médica nos seus early 30s. E então, de facto, muito além do jurídico, é um papel de nós, mulheres mais novas, também sabermos ganhar esse terreno e passar essa confiança, e também perceber que as pessoas muitas vezes não fazem por mal, é-lhes inato. E é importante também saber levá-las e convencê-las: olha, não, por acaso hoje sou eu a tomar a decisão, e com um sorriso meio que desmanchar a situação e continuar. Porque às vezes é mesmo difícil saberes como reagir a essas situações, não é, Vera? Quando alguém te espera um bocadinho que tu sirvas o café, mas que não lideres a reunião, é uma situação constrangedora. O que é que tu fazes? Serves o café à mesma? Não serves? Então, na minha experiência, passar em frente e dizer: bom, o café está ali, mas vamos discutir, tem corrido bem, não sei se concordas. Sim, já me aconteceu, foi num contexto de uma reunião e estava também a servir água para mim. Pensavam que eu era a menina da água e disse: não, mas já agora aqui tem. Mas sim, existe já esse... Temos que ganhar um bocadinho mais de território e combater um bocadinho isso. Sim, eu acho que também essa questão que a Rita colocou de... Isto não é culpa das pessoas, não é? Está um bocado inato, inerente a elas. Eu acho que isso é uma questão super interessante e que nos poderia levar para toda outra conversa, que é de onde é que isto vem e será que até nós próprias também nos colocamos num papel mais reduzido, não é? Mesmo que ativamente, conscientemente, nós, penso que quase todos nós aqui estamos muito a par destas discussões e queiramos estar para lá disto e de facto estar em posição de igualdade com os homens, etc. Mas às vezes nós próprios boicotamos as nossas ações. Mas enfim, não vamos para isso, não saímos deste tema. Será de facto um tema que iremos falar noutros eventos também. Eu acho que era interessante, visto termos aqui as duas perspectivas tão diferentes, da Rita nos Estados Unidos e da Vera na União Europeia, discutir sobre esses percursos em particular. Pronto, vocês já falaram um bocadinho sobre isso, mas Rita, se calhar eu começava por te perguntar quais é que tu pensas que são as diferenças entre ser advogada nos Estados Unidos e em Portugal? Eu sei que tu não chegaste a ser em Portugal, mas pronto, como tiraste lá o curso, imagino que muitos dos teus colegas de curso estejam em Portugal. E pronto, sim, quais é que são as diferenças entre Portugal e os Estados Unidos, na tua opinião? Claro, e é o que tu dizes, Bia, eu sei o que ouço, mas também, e se calhar até casa um bocadinho com aquele ponto que eu falei há pouco, eu levantei há pouco, mas também tendo entrevistado em Portugal, em diferentes fases da minha carreira, para estágios, ainda fiz estágios de verão em Portugal e etc., mas também mais tarde, quando pensei, bom, vamos ver o que é que o mercado tem, e tive algumas entrevistas, acho que tenho alguma percepção. Os Estados Unidos têm muito pouco formalismo no trato. E eu acho que isto ajuda muito. É engraçado, até talvez uma questão de língua. Quando tu pensas em inglês é you. You para o senhor mais velho ou you para ti. E então, nunca há o soutora, o você, o tu, o awkward moment do que é que vai acontecer. Portanto, é ótimo, porque é toda a gente you logo. E não há título, não há doctor, não há... Porque eu sei que, por exemplo, a Áustria e a Alemanha, toda a gente é PhD, é doctor e etc., aqui, toda a gente é Rita e Francisca. Não há diferenciação, o que eu acho que ajuda muito. Depois é interessante que, nos Estados Unidos, um formado em Direito não pode ser estagiário. Tu tens a carreira de paralegal, que é uma carreira de alguém que ainda não foi para Direito, fez aquele college, aqueles primeiros 3 anos que eu falei primeiro, mas tem interesse na área, portanto vai fazer apoio jurídico, mas ele não é formado em Direito. Todos os formados em Direito fazem o exame à ordem e entram como associados plenos. E isto eu acho que faz muita diferença, porque tu não tens aqueles primeiros anos da tua carreira. Eu lembro-me de alguns escritórios em Lisboa, que era a CAV, que iam 13 estagiários para uma CAV, e tu mantinhas aquele título de associado. E quando um chefe olha para ti e te vê como um estagiário, é normal que, in the back of his mind, ele vai-te sempre associar àquele role de estagiário e demora o facto de conseguir ser assertivo
demora. E, portanto, estou-me a rir do escritório. Mas eu acho que aqui entrarmos todos de igual para igual, somos todos advogados, todos de igual para igual, ajuda super. E depois, por fim, acho que é um sistema jurídico diferente, não é? Por um lado, talvez ser Common Law versus Civil Law, tem mais flexibilidade. E dentro dos escritórios de advogados americanos, e principalmente onde eu estou hoje, eu escolhi também muito por causa disso, é muito normal haver palestras sobre a diversidade. Há tipo, não é clubs que eles chamam, mas são affinity groups. Então, quando tu chegas, tu recebes um questionário em que tu não és obrigado a dizer nada, não podes dizer, podes ser gender neutral, affinity neutral, tudo neutral, ou não, ou podes ser identify as Latina, identify as Asian American, identify as trans. Eu já tive mesmo nas minhas equipes todo o tipo de pessoas, em termos de diversidade racial, em termos de identidade sexual, em termos de idades, e acho que há um esforço de recrutamento muito grande para esta diversidade existir. Ora, em ambientes altamente diversos, é muito difícil estabelecer um protocolo muito formal, porque cada um traz o seu background. E, portanto, no fim do dia, o common language é o common sense, é o respeito. Porque nós não celebramos feriados religiosos, por exemplo. Tu tens o direito, se és católico, do teu Natal, se és judeu, do teu Shabbat ou do teu Yom Kippur, ou se és muçulmano, de dizer, olha, e porque nós trabalhamos muito ao sábado e ao domingo, infelizmente este comentário é um bocadinho ridículo, mas olha, domingo das 3 às 7 não estou disponível. E não me passa pela cabeça perguntar porquê, porque há essa ideia de diversidade. E all to say que eu encontrei nos Estados Unidos e no framework em que eu me encontro uma facilidade muito grande em trazer o meu background, sentir-me confortável. Claro que há hierarquia, eu sei muito bem quem são os meus sócios e não piso linhas, e elas são bem demarcadas, mas muito numa lógica de respeito. E, portanto, nesse sentido, tem sido muito, muito, muito enriquecedor e consigo mesmo ver como é possível implementar isto em qualquer lugar, é só querer. Portanto, com isso deixo à Vera, não sei se as instituições são iguais, mas no meu caso tem sido super interessante. Vera, sim, eu vou colocar-te a mesma pergunta, portanto, podes responder qual é que é a diferença entre o ambiente de trabalho na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, por contrapartida a Portugal, na tua opinião? A experiência que eu tenho do Parlamento e da Comissão desde já são experiências completamente distintas. No Parlamento eu estava mais ligada, estava na unidade dos direitos individuais, basicamente a estabelecer os direitos individuais do staff. Já na Comissão estou mais na área do policy making, o que acaba por ser uma área muito mais dinâmica. Todos os dias as tarefas são diferentes e, por contraste, em Portugal estava num departamento financeiro que não me identifico minimamente, então a minha experiência são experiências completamente diferentes. Na Peugeot apercebi-me que aquilo que eu sempre pensei que trabalhar no mercado português era o que eu queria, afinal não era. No Parlamento o contexto é muito, como deves imaginar, é muito mais político, mas aprendi também bastante. Já na Comissão, dado a área que eu estou, que é Health and Safety at Work, acaba por ser uma área bastante variada. Nós tratamos de todo tipo de áreas ligadas ao direito de trabalho, mas é uma experiência completamente diferente do que a Rita me diz. Claro que o nosso ambiente é pautado pelo multiculturalismo. Na minha equipa, as nossas nacionalidades, temos cerca de 8 nacionalidades diferentes, o que acaba por ser engraçado, e não só profissionalmente, mas também pessoalmente acaba por ser bastante enriquecedor. Mas não tem nada a ver, o trato não tem nada a ver com o que a Rita explicou. Acaba por ser um bocadinho acaba por ser mais formal, tanto no Parlamento como na Comissão, e isso vê-se diariamente. O contexto também na instituição acaba, não sei se vocês têm noção, mas nas instituições europeias a faixa etária é um bocadinho mais elevada. Na minha equipa sou a mais nova, depois a diferença de idades acaba por ser... lembro que até perfeitamente que o estagiário era mais velho que eu.
o contexto acaba por ser um bocadinho diferente, mas a nível é um bocadinho mais formal do que a Rita acabou de descrever. E em Portugal não tenho possível comparação, porque também não tenho uma experiência de como é que funciona num escritório de advogados. Presumo que seja também bastante diferente. Na PJ também já tive esse contacto também com o aspecto multicultural, mas vê-se as diferenças. Era também um ambiente muito mais relaxado, vamos dizer assim. Vou só dizer uma coisa que eu acho que é interessante, que eu esqueci de dizer. Deduzo que as instituições, e Vera corrige-me, há uma questão da diversidade que eu acho que é diferente, que é a diversidade de cidadania. Ou seja, ser imigrante nos Estados Unidos não é fácil. Não é fácil, não é porque o sistema, não é porque os lugares não te acolhem como tal, porque eles acolhem-te, mas há uma questão muito chata de imigração. E depois, se algumas de vocês tiverem perguntas, eu posso obviamente dar algumas luzes, mas é difícil ter um visto de trabalho nos Estados Unidos, porque há um threshold que é interessante, não acho que seja justo, mas é interessante, que é, tu és sempre colocado vis-à-vis um possível emprego americano que estás a roubar. Há muita discussão sobre uma potencial revisão das leis de imigração americanas e fazer algum distanciamento entre qualified immigration e non-qualified immigration. Já há algumas nuances que te permitem, depois de fazeres o mestrado, tens 1 ano para trabalhar sponsored pela universidade, portanto o empregador não tem que fazer nada nesse primeiro ano, portanto é um trial period em que a ideia é conseguir que os estudantes entrem no mercado de trabalho e depois convençam os empregadores a ter essa questão imigratória, mas é complicado, não é? Porque é muito diferente em termos de custo e em termos de perfil, e tu tens só, como eu disse no início, 9 meses de exposição àquele mercado. Portanto, ainda que eu vejo muita diversidade a todos os níveis, sinto que na parte imigratória eu trabalho num sítio, como eu faço muito América Latina, nós de facto temos muitas pessoas connosco que têm vistos sponsored, mas porque também não vou ser de hipócrita, não é? Há a necessidade da língua e da exposição cultural. Acho que em outros escritórios americanos é diferente. No meu primeiro escritório era diferente, eu era a única estrangeira numa classe de 100 pessoas de início. Estrangeira com LLM, havia alguns estrangeiros que tinham estudado lá, tinham JD, Singapore e Hong Kong, lembro-me. Mas isto tu sentes, e sentes que estás em minoria, e sentes que estás em desvantagem, e tens que fazer o teu papel e o teu caminho. Deduzo que nas instituições, como são instituições que por si só são plurinacionais, não é? Pelo menos para as nacionalidades europeias, isso tens muito mais diversidade, e portanto é super interessante desse ponto de vista, que é uma coisa que eu não tenho. Sim, é completamente diferente, porque a minha irmã também trabalha no estrangeiro, é enfermeira, e ela tem uma realidade do mesmo país completamente diferente da minha. Eu estou num contexto multicultural e conheço 2 pessoas portuguesas, o resto é tudo diferentes nacionalidades, e acaba por ser interessante como no mesmo país, estando no setor privado ou no setor público, como é que esta realidade é completamente diferente e é vista. Sim, temos muita variedade de nacionalidades, o que acaba por ser, para mim, é um dos fatores mais interessantes desta experiência. Sim, obrigada as duas pela pergunta. Eu acho que as vossas respostas também encaixam muito bem na pergunta que vai seguir e que também já vem relacionada com as perguntas que têm colocado no chat, que é que conselhos é que vocês têm para pessoas que estejam agora em Portugal a pensar e a planear sair do país, seja por que motivo for? Não sei quem é que gostaria de começar. Podes começar, Rita. Ok. O primeiro conselho é perguntem, procurem, vão ao LinkedIn, procurem, vejam pessoas. Eu acho que nós não temos percepção do quanto as pessoas ajudam e podem ajudar. E, portanto, encontrar pessoas com quem tens pontos em comum, até Facebook, sei lá, faz um search de uma escola e aparecem os amigos que tens em comum. Portanto, hoje tens motores de busca a teu favor, e não ter vergonha, mandar uma mensagem e dizer, olha, este é o meu percurso, vi que tínhamos alguma coisa em comum, podemos falar. E acho que ter insider tips é super helpful. Eu vi aqui numa pergunta, eu sei que vamos fazer um Q&A mais logo, mas eu vi aqui uma pergunta sobre a questão financeira, eu acho que percebo super, é um tema.
Estou interessada de ouvir o que a Vera tem a dizer. Do meu lado, as faculdades americanas são muito boas a dar pacotes de financiamento. Depois, ou melhor, por um lado há um aid program, que esse é mesmo ou com base em necessidade financeira, e tu apresentas aquilo que é a tua base financeira à escola, mas também uma questão de mérito. Portanto, há bolsas dos dois lados, e como eu disse, eu recebi uma bolsa de Harvard com base eu acho que há uma junção. Eles primeiro fazem uma seleção dos candidatos, é super interessante, eles fazem uma seleção dos candidatos sem olhar a questão financeira. E depois, quando eles decidiram quem eles querem no programa, eles fazem um planeamento de como é que financeiramente conseguem ajudar as pessoas. A maior parte das minhas amigas de Harvard conseguiu também algum apoio, não total, mas algum apoio. E estas faculdades têm bancos, ou contratos com bancos. Obviamente que eu acho que nós não temos um culto do crédito em Portugal e como os salários são do nível em Portugal, dá muito respeito, não é? Fazer um financiamento grande, ir ao risco de não saber se consegues um trabalho depois, se não consegues, e desse ponto de vista, os Estados Unidos, por um lado, têm muito apoio, o que é ótimo. Há a Fulbright também, que tem várias bolsas, e se conseguires conciliar várias bolsas, consegues ter uma situação que te ajuda, mas também tem esse problema. É bem mais caro do que a Europa nesse sentido. Não sei se há tantos apoios, quero ouvir a Vera, mas depois também tens o return. Ou seja, no meu caso, eu tive que me endividar para uma parte daquilo que eram as minhas despesas lá, incluindo viver, porque tinha um apoio dos meus pais, mas era condicionado, como é óbvio, e em Portugal não se ganha para sustentar alguém lá fora dessa maneira. Portanto, também os meus pais têm essa condicionante, ajudaram-me com o que puderam, o resto eu fiz um empréstimo, mas tendo conseguido entrar no mercado americano, paguei rapidamente, paguei facilmente e correu bem. E nunca senti muito esse peso do empréstimo. Ao início eu queria muito pagá-lo, mas assim que o paguei, não foi uma condicionante na minha vida, mas arrisquei. Entrei no crédito e um yield alto. Portanto, tem esse lado. Vera? Partilho a tua opinião completamente, até porque acho que, para começar, acho que temos que persistência, sobretudo, e é tal como tu disseste, Rita, é preciso falar, perguntar, pesquisar. É engraçado, mas a minha oportunidade de emprego aqui na Comissão acabou por ser isso. Eu estava a estagiar no Parlamento, uma amiga minha que estava a partilhar casa com uma estagiária na Comissão, ela disse, tenho a secretária vai anunciar um posto, não sei se estás interessada para ser agente contratual. Eu disse, olha, pronto, posso tentar. Entrei em contacto, perguntei se a posição ainda estava disponível e pronto, lá surgiu a oportunidade de fazer o exame e ir à entrevista. E quando fiz o exame, estava na sala de espera, comecei a conversar com uma senhora que estava lá e reparei que depois deduzimos que era para a mesma equipa, ela já estava na equipa. E ela disse, eu ajudo-te, aquele contacto, perguntar o que é que se deve fazer, porque nós não temos mesmo não temos a mínima noção. Eu, mesmo estando a estagiar, não fazia a mínima noção, não tinha a mínima noção de como é que conseguir a entrevista, porque nós sabemos que temos que ser chamados, e depois como conseguir a posição, porque passas o exame, mas depois o que é que eu faço depois do exame? Há vários passos que tu não sabes, estão anunciados no site, mas acho que não são claros. Relativamente à questão do financiamento, partilho também a tua opinião. Tal como eu disse, eu estava a tirar um mestrado e ao mesmo tempo tinha que trabalhar, não era uma opção para mim as ofertas que havia no mercado português, porque a maior parte dos estágios, sobretudo na área do Norte, é tudo não remunerado, para mim não era uma opção. Então lá consegui o estágio na área financeira da Peugeot. E mesmo quando decidi ir para o Luxemburgo, também foi um estágio remunerado do Parlamento Europeu, que se precisarem de informações posso facilmente ajudar-vos, mas existem opções. O problema é que não há problema, nós temos que saber procurá-las e temos, a informação não está propriamente acessível e é muito importante organizações como a Astré, porque dão este feedback e mostram as oportunidades que de facto existem para além daquilo que nos é apresentado. Eu não fazia a mínima ideia que existiam estas possibilidades de ir para fora, estar a trabalhar numa instituição e ter um estágio remunerado. Para muita gente não é viável ir para fora e não receberes
não há forma de se financiarem, mas existem estas oportunidades, temos que concorrer e às vezes é só termos um bocadinho de input e feedback de outras pessoas que já passaram pela mesma experiência. E só nesse ponto também, no caso de ser útil, eu lembro-me, acho que foi em outubro, que o Parlamento Europeu passou uma resolução sobre o fim dos estágios não remunerados. Não sei se viste, Vera, mas eu acho que felizmente já começa a haver, e eu até li essa resolução, e o facto, um dos consideranda era mesmo que o Parlamento Europeu classificava os estágios não remunerados como uma forma de exploração do trabalho dos jovens e uma violação dos direitos, e acho que é um problema geracional esse também, não faz sentido, não é? No fim do dia, tu estás a trabalhar, tens o teu aporte, teres o mínimo para sobreviver, eu diria que é o mínimo, e de facto a ideia, e a UN tem o mesmo problema, a ONU, a ideia de que tu tens que estar um número de anos não remunerado para depois eventualmente teres esse caminho remunerado, espero mesmo que mude no mercado, porque até do ponto de vista da escolha, como tu dizias, Vera, limita muito, porque há pessoas que não têm essa capacidade, acho que a maior parte das pessoas não tem essa capacidade, e tu acabas por ter que escolher caminhos que se calhar são mais ligados ao mundo corporativo e não àquilo que é a tua verdadeira paixão, porque não te consegues sustentar otherwise, e isto é de facto preocupante, e então espero mesmo que a nossa geração consiga dar a volta a isto. Fiquei super feliz quando vi essa resolução por parte do Parlamento Europeu no âmbito das medidas Covid, e de facto, se isso mudar, acho que ajuda muito o caminho de todas nós. Sim, e mesmo no acesso a oportunidades, acesso a oportunidades acaba por... Para todas nós acaba por diferenciar, porque se calhar existem oportunidades que não são tão facilmente acessíveis, porque existe esta questão financeira e nem tanto ou mais a questão de competências. E isso vê-se muito em Portugal, pelo menos eu vi isso. Eu falo com os meus amigos aqui que estão na área também, são juristas, e isto para eles é impensável, um estágio não remunerado. Mesmo na universidade, tu partes do princípio que as oportunidades que são apresentadas é que o primeiro ano não vais ser remunerada, e é isso que tu aceitas. Sim, é completamente chocante que isso ainda seja tão normalizado, principalmente em Portugal. Nós estamos quase a chegar às 9, vocês não se importarem, eu alongaria a reunião mais uns 5, 10 minutinhos, só para acabarmos de responder algumas perguntas. Quem precisar de sair, esteja à vontade. Eu queria só também, por acaso, dar um toque pessoal quanto à questão dos empregos e da remuneração, com base no que a Rita também disse, de que, principalmente, portanto, eu trabalho na área de direitos humanos e é imensa essa ideia de que, de facto, temos que fazer estágios não remunerados, se queremos estar nessa área, temos que fazer isso até aos 35 anos, e para mim o que funcionou para combater isso foi, literalmente, fazer umas 250 candidaturas por ano. E conseguir as vagas que eu consegui, ou seja, o meu percurso tem sido ótimo, eu não me posso de todo queixar, mas eu passo imenso tempo a fazer candidaturas. Eu acho que digo que tenho tipo um PhD em fazer candidaturas a tudo e mais alguma coisa, o que é muito triste que tenha que ser assim, mas enfim. Deixo-vos com uma última pergunta, ou então, não sei se há mais perguntas do... Se calhar vou ver as perguntas do chat, para não ser sempre eu a perguntar. Portanto, Eva perguntou, outra questão é direcionada à Vera: quais são as funções de uma jurista na Comissão Europeia? Que tipo de contrato tens? Quais são os caminhos que achas que agora te estão abertos devido a esta tua experiência nas instituições europeias? A primeira pergunta, quais são as funções de jurista? Depende. Atualmente eu sou jurista na Comissão Europeia, na Unidade de Saúde e Segurança no Trabalho. As minhas funções são as mais variadas, que não sei mesmo explicar. Tenho desde a resposta a reclamações de cidadãos, eu estou em contacto com os Estados-membros, participo no update de diretivas. Recentemente, o update da diretiva de agentes biológicos no coronavírus, por exemplo. Isto passa todo por um processo de negociação com os Estados-membros. Depois também temos funções day-to-day, que acaba por ser request for access to documents. Depende muito onde tu estás e da unidade em que tu estejas. Mas a variedade, tens um leque enorme de funções.
Que tipo de contrato é que eu tenho? Eu sou agente contratual, no momento. O que acaba, era estagiária, depois fiz o CAST, o dito CAST, e comecei como agente contratual, o que abre bastante, para ser sincera, abre-te bastantes portas, porque acabas por estabelecer um networking. Conheces quem trabalha nas instituições e como é que funciona basicamente o processo também de recrutamento, quais são as oportunidades. Às vezes há oportunidades que eu, quando estava a trabalhar em Portugal, não teria acesso, ou quando tivesse acesso à informação, a posição já não estaria disponível. E depois conheces sempre quem trabalha, é muito inside job, also, porque conheces qual é o processo de recrutamento, que tipo de perguntas, o que é que aquela unidade está à procura, o que é que eles pretendem de um candidato. Acho que tens mais facilidade nesse sentido. Os caminhos que me estão abertos, eu experienciei isso sobretudo quando cheguei agora à Comissão. O facto de eu ter estado no Parlamento Europeu e já conhecer como funcionava internamente as instituições foi uma vantagem, principalmente porque onde eu estou agora também estamos bastante em contacto com o Parlamento, o que acaba por ser uma vantagem, porque já tens essa experiência, e mesmo que a certa altura tu decidas, olha, se calhar a área de direito do emprego, direito laboral não é a minha área, se calhar gostaria de explorar outro campo. Tens muita facilidade em redirecionar a tua carreira e lá está, já conheces, já tens uma noção de como é que funciona e existem imensas oportunidades. Mesmo se quiseres sair da comissão e depois ir para outra instituição ou uma agência, também é fácil, facilmente o consegues. Espero ter respondido às tuas perguntas. Obrigada, Vera. Outras perguntas que temos no chat são: em que medida é que vocês acham que as faculdades de Direito do nosso país nos devem preparar para percursos atípicos e outside of the norm, suponho eu, ou seja, advocacia, magistratura? Posso começar? Olha, eu lembro-me de quando fui para Direito, as pessoas me dizerem: Direito é ótimo porque consegues fazer várias coisas com Direito é super elástico. Eu não achei Direito nada elástico, é engraçado. Ou seja, acho que dentro da carreira jurídica, daquilo que a perspectiva que me foi dada, até me sinto bem presa, de algumas maneiras, tendo que pensar e repensar um bocadinho o meu posicionamento. E acho que as faculdades devem ser, acima de tudo, de facto, a plataforma para tu te encontrares. E, portanto, ainda que se perceba que tem que haver uma vinculação àquilo que é um currículo, acho que há muito espaço para esse currículo ser mais diversificado e permitir-se outro tipo de exposição. As faculdades, eu acho que em Portugal, na minha, como disse ao início, acho que a Católica fez um esforço grande de internacionalização, mas independentemente disso, de facto, as carreiras típicas são as carreiras típicas e há pouca plataforma para tu ires para outros sítios e teres acesso a estágios e isso. Portanto, acho que começa na faculdade, sem dúvida, e começa por aí, mas, de novo, eu e a Vera andámos em faculdades, andou em faculdades, os membros da Astraia, e muitas delas, não todas estão fora, ou tiveram percursos fora, andaram nessas faculdades. Eu acho que, por um lado, claro, as faculdades têm o seu papel e devem ter o seu papel ativo, mas também acho que nos cabe a nós um bocadinho tentar perceber aquilo que queremos. É difícil, nós somos muito novos quando entramos na faculdade em Portugal, nem sempre se tem maturidade, nem sempre se tem plataforma para perceber o que é que está à nossa frente. Portanto, acho que as faculdades são muito importantes, mas tem que haver um contínuo, tal qual a Astraia, em que quando, talvez mais tarde na vida, tu pensaste sobre isto, no início eras mais nova, não tinhas mais insegurança, já tinhas ido para Lisboa, ou para Porto, ou para Coimbra, quando vens de outro lugar, portanto já tiveste esse passo em que o mundo te parecia agora muito maior do que aquele que tu conhecias e não estavas preparado. Portanto, há outras fases em que eu acho que instituições ou organizações como a Astraia podem ter um papel super ativo e acho que é muito community-based, mais do que institutional-based. Acho que community-based is the way forward. Sim, Rita, partilho novamente a tua opinião.
lá está, acho que nas faculdades nós temos acesso, também me disseram isso, vai para direito, tens tantas opções, mas no final as opções que me foram apresentadas para mim não eram bem uma opção, ou era o estágio não remunerado, que não era viável, ou era então trabalhar num departamento jurídico de uma empresa que também não me identificava, nem era nada daquilo que eu estava à espera. Por isso é que eu acho, tal como a Rita mencionou, que organizações como a Astreia podem ser fulcrais para apresentar que existem mais oportunidades e existem mais do que nos é apresentado. Eu lembro perfeitamente que estava na universidade, na Faculdade de Direito, e naquelas feiras, naqueles workshops de emprego e habituais, a presença que nós temos são de escritórios de advogados que nos apresentam os estágios e também, lá está, trabalhar num departamento jurídico de uma empresa. Não nos apresentam qualquer tipo de possibilidade de iniciar uma carreira internacional. Eu tenho se calhar a Rita tem uma experiência diferente da Católica, mas na Faculdade de Direito da Universidade do Porto é isto que nos é apresentado, não temos tanto mais uma vertente de internacionalização, não nos é apresentado isso, mas sim mais as carreiras convencionais. Por isso é que eu acho que a Astreia pode ser essencial e é essencial e é fulcral para apresentar outro tipo de oportunidades que não estamos normalmente em contacto. Porque se tu procurares, o que nos é apresentado é, pronto, acabas, vais para, ou tentas um concurso público também, ou é isso. Por isso é que eu acho essencial e também ter o contacto com alguém que tenha seguido uma carreira internacional, o que é que fez, como fez e o que é que fez para lá chegar. E Vera, casando com isso, e Bia, e qualquer membro da Astreia fala aqui, as chagas são vocês neste tema, mas acho que uma das ideias até da Astreia é aproximar-se das universidades e ter um bocadinho esse papel. E eu acho que isso é fundamental, porque eu lembro-me, ainda que a Católica tivesse essa exposição internacional e tinha aulas em inglês e coisas que não se via noutras faculdades em Lisboa, e pelo que eu estou a entender, pelo resto do país, tu não há uma plataforma de discussão e até de inspiração, de que engraçado aquela pessoa fez, também quer, etc. E como eu disse, principalmente em mulheres. Eu conto pelas mãos as mulheres que eu conheço que têm este percurso e tudo o que eu quero e desejo mesmo é que todas vocês, quando acabarem este call, se dirijam a mim, à Bia, à Vera, à Rafaela, a quem for, para que, se nós de alguma maneira possamos, se de alguma maneira nós pudermos ter algum impacto no vosso caminho, no caminho de um familiar, de um amigo ou de um amigo, a Astreia já ganhou e todas nós já ganhamos. E esse espírito eu acho que é uma pequena revolução ao mesmo tempo e ser parte disso é muito giro e dá imenso prazer, mesmo que nós não tenhamos tido, agora todas podem ter e por isso é que eu acho que estarmos todas aqui hoje é tão interessante e quanto mais vier, melhor. E obrigada a todas por terem participado, eu sei que já estamos short on time, mas passem os nossos contactos, vamos nos manter em contacto, expandir e tenho a certeza que pode chegar muito longe este projeto. Rita, obrigadíssima por essas palavras e acho que são as palavras perfeitas para terminarmos a call e reitero as palavras da Rita, nós estamos a criar a Astreia para isso mesmo, nós todas sempre nos sentimos, portanto a maior parte de nós todas que estamos na criação da Astreia tivemos percursos mais ou menos atípicos e sempre nos sentimos um bocadinho sozinhas ou até, às vezes senti que as pessoas até, sei lá, achavam que eu tinha algum problema na cabeça ou assim, só por ter ido para fora, enquanto que, tipo, se nós vamos comparar qualquer um dos nossos percursos com qualquer outra área, tipo, de um artista, ou seja o que for, nós continuamos a ser pessoas mega normais, classe média, tipo, não sinto que tenhamos nada de radical, mas às vezes eu sinto que no mundo do direito em Portugal ainda há um bocadinho aquela coisa de, enfim, só o simples facto de ir para fora ou de não querer fazer a ordem é logo visto como uma pessoa que não deve bater bem na cabeça. Portanto, é isso, nós estamos aqui para desmistificar essas ideias, para partilhar ideias. Se tiverem perguntas, dirijam-se a nós, porque é para isso que aqui estamos. E se tiverem sugestões, que eu vi que também houve muita gente que colocou sugestões no chat, também juntem-se a nós e ajudem-nos também a ajudar outras pessoas. Nós depois haveremos de criar programas de mentorship e pronto, pensar noutras formas de como de facto ajudar e chegar a toda a gente, mas sim, é para isso que aqui estamos
e obrigadíssima por terem vindo a esta reunião e até à próxima. Espero que venham ao nosso próximo evento.